Resolvi trazer nesse vídeo algumas ações que eu acredito que tem um grande potencial de valorização ao longo de 2026, 2027 e que pode estar aí na sua carteira, claro, se você fizer os devidos estudos, as devidas análises, tá? Não é uma recomendação de investimentos, mas uma forma da gente ir acompanhando o mercado de capitais ao longo aí dos próximos anos, tá bom? Então eu trouxe aqui 5 ações que eu acredito que elas têm uma grande chance de valorizar aí nos próximos 3 anos, principalmente, e algumas razões são essas, né? Primeiro, o corte de juros da taxa Selic que nós vamos ter em 2026 pode ser que atrase um pouco em virtude da guerra que a gente está tendo lá no Irã, mas em termos de estrutura, a taxa de juros ela vai cair, tá? Por mais que a gente tenha um pequeno choque de inflação aí do petróleo nos próximos meses, mas isso não é algo que vai atrapalhar o corte de juros, tá? Então, uma das razões são essa. A outra que são empresas também que têm aí um mercado muito grande, que conseguem vender os seus produtos com facilidade e que tiveram recentemente boas valorizações, mas ainda estão subprecificadas. Então, existe um grande potencial de subir ao longo desse período, tá bom? Então, me acompanha aqui até o final, acredito que vai te ajudar. E lembrando mais uma vez, não é uma recomendação de investimento, mas sim uma forma didática da gente acompanhar aí como que funciona o mercado de ações, tá bom? Então, eu vou fazer aqui da maior para menor. Por quê? Que aí você vai entendendo o que é oportunidade, o que pode acontecer na sua carteira se você tiver essas ações aí, tá bom? Não estou falando para você comprar, nem para você vender, só estou falando que é uma oportunidade que eu vejo agora. Então, vamos começar aqui pela Cogna. A Cogna, ela é o quê? Ela é uma empresa de educação. Num passado não tão distante assim, ela já deu muito prejuízo para os investidores, porém agora ela chegou a ser cotada a R$1 e poucos centavos, mas de 2025 para cá ela conseguiu aí ter boa valorização, já conseguiu render mais de 200% e ainda está longe do seu topo histórico, né? Então hoje aí você consegue comprar uma ação da Cogna a R$3,25, então ela já esteve aí a R$10, ou seja, se ela dobrar ainda, você vai estar abaixo do valor que ela já esteve um dia. E por mais que muita gente diga assim, mas a educação, tem a inteligência artificial, vai acabar com tudo, não é uma tese que eu acredito, porque as pessoas precisam ter os seus diplomas, né? As empresas elas contratam, querendo ou não, elas precisam desse reconhecimento das universidades. Então a Cogna ela tem aí esse ecossistema todo, não só nas universidades, mas também de escolas de ensino médio, ensino fundamental, o que acaba contribuindo para todo o ecossistema. Então a Cogna é a primeira ação. Hoje ela está cotada a R$3,25, ela tem uma capitalização de mercado aí de aproximadamente R$6 bilhões, ou seja, tem um espaço aí relevante para ela ter uma valorização robusta ainda nos próximos anos. E é claro que com a queda dos juros, ela vai se beneficiar também. Então a Cogna é a primeira ação que eu trago aqui, tá bom? A segunda ação é também uma ação conhecida, onde você mora, provavelmente já deve ter uma, a não ser que você mora bem no interior do Brasil, mas se você mora em uma capital, provavelmente você já viu uma ou até mesmo dezenas dessa empresa que eu vou te falar aqui, que é a PagMenos. A PagMenos é uma rede de farmácia muito conhecida, muito forte, que nasceu lá no Ceará e conseguiu aí expandir para o Brasil inteiro. E apesar de ter uma concorrência muito grande, principalmente com a Drogasil, que também está listada na Bolsa de Valores, a Panvel também está listada na Bolsa de Valores, mas hoje as ações da PagMenos elas demonstram aí um potencial muito grande de crescimento, primeiro porque ela teve uma queda muito grande ali até o final de 2024, depois começou a subir novamente, então é uma ação que está se recuperando depois de uma queda muito forte, então ela tem espaço aí para subir também, ao longo dos próximos anos vai se beneficiar também da queda da taxa de juros, vai poder renegociar os financiamentos que ela tem de longo prazo e isso contribui aí para continuar melhorando. E é uma empresa que tem uma marca forte, onde você reconhece uma farmácia da PagMenos, assim como a Drogasil também, né? Se você for em qualquer lugar do Brasil, você consegue reconhecer uma Drogasil. Então as duas ali estão competindo muito forte. Acredito que a PagMenos nesse momento ela está bem melhor em uma posição para se captar os ganhos dela muito mais do que a Drogasil, por exemplo, porque a PagMenos ainda está em expansão também e ela vai se beneficiar de um produto que hoje é muito demandado pela maioria das pessoas, principalmente as pessoas que estão acima do peso, que é os emagrecedores, né? E aí com a quebra da patente desses emagrecedores a partir desse ano, elas vão vender bastante esse produto aí, por mais que vai ter outras empresas que vão vender também, mas elas já são um canal que já está pronto ali para receber esses remédios, principalmente os genéricos, e vender em massa, tá? Então a PagMenos é uma dessas ações aí que pode se beneficiar desse movimento. Então, hoje você consegue comprar uma ação da PagMenos por R$6,50 e ela tem um valor de mercado de mais ou menos R$4 bilhões.
reais, ou seja, é um potencial de ganho ainda muito relevante e ela já tem uma tendência de subida aí ao longo dos últimos meses e pode ser que nos próximos meses também ela vai dar aí uma estilingada para cima e vai valorizar também. Então, Pague Menos é uma ação que eu acho bem interessante e que vale a pena você dar uma olhada. A terceira ação que eu trago aqui, ou a terceira empresa, né, que eu sempre gosto de trazer mais as empresas para você entender como que as empresas operam, como que elas funcionam. E a que eu trago aqui é a Vamos, tá? A Vamos, ela é uma concessionária, só que em vez de vender carros ou locar carros, ela loca caminhões. E aí tem muitas empresas que precisam ter frotas alugadas, ou às vezes alguém vende um caminhão, ela vai lá e compra para depois revender, então ela está se expandindo aí ao longo do Brasil, tá? A Vamos, ela é uma subsidiária do grupo Simpar, do grupo Simões Filho, né? E aí ela tem aí crescido bastante nos últimos anos, apesar que com a elevada taxa de juros que nós tivemos nos últimos 2 anos, ela acabou aí tendo a sua valorização indo para o saco, mas agora ela está se recuperando novamente, então ela tem um grande potencial de valorização aí ao longo dos próximos anos, justamente porque o que fez ela cair é justamente o que pode fazer ela subir aí nos próximos anos. Detalhe que a operação da empresa é uma operação bem redonda, né, um operacional muito bom mesmo, o que pesa nesse momento é a questão financeira, mas eles já estão resolvendo isso, fazendo uma melhoria no capital da empresa, não só da Vamos, mas também da Simpar e da Movida. Então, você tem aí que a Vamos tem uma grande oportunidade para poder crescer no país, até porque você não vê muitas concessionárias de caminhões, né? E você tem aí uma que está despontando no Brasil todo para poder crescer. Então, Vamos, sem dúvida nenhuma, é uma empresa que vale muito a pena você dar uma olhada. Hoje você consegue comprar ela aí por R$ 4,06. Ela tem um valor de mercado de 4 bilhões, praticamente. Então, é uma empresa também que está bem posicionada aí para surfar a queda da Selic e se beneficiar desse movimento. A quarta empresa que eu trago aqui é uma empresa que é pouco conhecida, mas que nos próximos anos vai ter um produto que é indispensável para a produção de várias coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia. Nós vemos nesse momento que existe uma briga por aquilo que é material, ou seja, que eu consigo tocar, que eu consigo apalpar. Porque no passado nós tivemos uma briga muito grande daquilo que era imaterial. Então o pessoal focava em investir em quê? Investir na Apple. Apesar que a Apple vendia eletrônicos, né, como o iPhone, o MacBook. Mas você tinha, por exemplo, o Google. O Google, ele não tem um produto que você apalpa. Você usa ali o sistema dele, você usa o Gmail, o YouTube, propriamente, né, que nós estamos aqui. Mas você não consegue pegar. E a empresa que eu trago aqui, essa quarta opção, é a FESA 3. Tá? A FESA 3 ela é uma espécie de vale, só que para ferro-liga. E o ferro-liga ele vai ser muito importante aí, interessante. Eu sei que hoje existe uma disputa por terras raras e a ferro-liga não vai ficar de fora desse movimento, ou seja, é uma ação que, apesar de não depender tanto da taxa Selic, mas é algo promissor no que diz respeito a minério de ferro, né? Então, a ferro-liga aí é sim uma grande empresa que vai aproveitar dessa demanda que nós vamos ter aí ao longo dos próximos anos. Hoje você consegue comprar uma ação deles por R$ 7,72 e ela estava meio apagada ali, mas o pessoal lembrou que ela existia e agora está na tendência boa aí de alta, tá? O valor de mercado dela hoje é de aproximadamente 2 bilhões de reais. Então, é uma empresa que tem um grande potencial aí para valorizar nos próximos 3 anos. E para finalizar a nossa lista, para não ficar muito grande, eu trouxe aqui uma empresa que ela é bem de nicho mesmo. Poucas pessoas falam dela, o mainstream quase não fala, mas é uma que eu estou de olho já há bastante tempo e eu sei que já tá ali, varia 50 centavos para baixo, para cima, mas na hora que ela der uma estilingada, ela vai valorizar bastante, todo mundo vai começar a falar dela. Ela atua hoje no setor de material de construção civil, só que apenas na região sul do Brasil. Estou falando da Lojas Quero Quero. Tá? As lojas Quero Quero, elas vendem materiais de construção, eletrodomésticos, mas tudo voltado ali para o pessoal da região sul. É uma empresa que, ela, como eu falei, ela é de nicho, ela não expandiu para o restante do Brasil, o que é uma atuação interessante, já que ela consegue conhecer como que funciona cada cliente ali na região que ela atende. Já tem expandido bastante, tanto que quando ela fez o IPO, a ideia era justamente essa, abrir novas lojas para poder atuar, para poder expandir a sua atuação, mas ainda assim ela se concentrou ali no sul do país. Então, veja que a capitalização de mercado dela hoje é de 400 milhões de reais, e você consegue comprar uma ação da Lojas Quero Quero por R$ 2,18, ou seja, é uma oportunidade muito grande. É claro, você tem que saber que pode demorar um pouco mais, mas de toda
toda forma, ela também vai se beneficiar da queda da taxa Selic, justamente porque ela precisa ir financiar os seus clientes e isso acaba melhorando as margens dela quando a taxa Selic cair. Então, além disso, a Lojas Quero Quero vai se beneficiar de um programa que está vigente aí do governo, que é o Reforma Brasil, que é um programa de reformas de casas, que o governo está dando ali uma linha de crédito para o pessoal comprar material para reformar suas casas. Então, por exemplo, o pessoal da região sul, uma parte pode ir ali na Lojas Quero Quero e comprar o material ali, até porque tem que fazer a comprovação de que a pessoa comprou os materiais ali na loja. Então, a Lojas Quero Quero está posicionada para aproveitar essa demanda aí por reformas de casa, tá? Então, essas foram as 5 ações que eu trouxe aqui, que eu acredito que tem um grande potencial de valorização, vão se beneficiar da queda da taxa Selic e que estão no momento aí que dá para você olhar, fazer suas análises e faz sentido que elas vão ser oportunidades para a gente acompanhar aí ao longo dos próximos meses e que elas vão subir. Eu não posso garantir quanto que elas vão subir, nem sei se elas vão subir, mas olhando pelo que eu vejo hoje, eu acredito que elas têm um potencial gigantesco para continuar aí dando bom resultado a quem tiver essas ações na carteira. Se você achou interessante, se você gostou de alguma forma, deixa aqui nos comentários, vamos debater para mim poder entender também qual que é a sua visão, o que você acha, o que você concorda, o que você discorda, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.